Jogo que eu criei, né, ao final de tudo, com os vetores, e a explicação é a seguinte, né? Primeiro, na primeira parte aqui do código, eu criei as variáveis de tela, posição x, posição y, a posição x do personagem, o chão, uma posição y que é igual ao chão, uma variável para o pulo, para a gravidade, um booleano para saber se ele está no chão ou não, velocidade y, velocidade x, opções do menu. Isso é com uma lógica de eu poder ou não mexer as setinhas no menu. Pode descer para isso também. Se o personagem está atacando ou não. Um contador I aqui, que é a última tecla. Released, para saber se a tecla foi solta. Velocidade de ataque. Posição do escudo X e posição do escudo Y. Clique, para saber se é falso ou verdadeiro. O número da fase. E aqui começam os vetores, né? Que vai determinar as posições X e X do inimigo e dos inimigos, para saber quantos tem na tela. Aqui ele começa só com um, cada vetor só começa com um valor, né? Mas conforme o jogo avança, ele vai incrementando. Colisão, hit, dash, direção, se o inimigo está vivo ou não, hit, delay, cutscene, que é para cutscene entre as fases, o dano, se eu posso ou não tomar dano, e o contador. Também tem dos sprites, né, das imagens, são escudo, personagem pulando, do menu, o som do menu, a função preload para carregar isso tudo, o canvas, né, de 600 por 500, e o jogo em si está aqui no draw. Quando a tela é 9, que depois eu vou mostrar o jogo em si, né, que é só o código, vai mostrar aí um texto, clique para iniciar. Você clica e vai para a tela 0. Lá embaixo na função mouse click vai estar essa transição da tela 9 para 0. Background, do menu, tem uma elipse para dizer onde é que está o mouse, X e Y, que vai seguindo, um textinho para dizer essa posição, e o certo dando como 0 aqui. Essa parte das opções do menu é para se você quiser mexer não com o mouse, mas com as setinhas. Então você pode acessar o jogo também pelas setinhas do computador. Essa parte é tudo disso. Esse I aqui é para controlar em que espaço você está, porque no menu do jogo tem o continue, opções, exit, e o I0, se eu não me engano, é para o continue, o I1 é para o options, e o I3 e o I2 é para o exit. Né? Isso aqui é só para controlar isso mesmo. Na tela 1, que já é a tela do jogo, vai ter um background de 110. Não foquei na arte do jogo, porque eu não sou muito bom com isso. Aqui é para setar, né? Se o personagem tomar um dano maior ou igual a 1, ele só tem 1 de vida, ele volta para a tela 0, para a tela do menu. A cutscene e o delay, como eu disse, entre as fases, né? Para ir mudando aí, para ir mudando de fase com um delayzinho. Das fases, né? Quando a fase é 1 e o delay foi 0, aí a gente seta o inimigo vivo, como true. A fase 2, quando esse inimigo morrer, cutscene false, delay 100 para reiniciar. E a gente vai começar a introduzir nos vetores mais inimigos, né? Inimigo push through, inimigo push through, para ir adicionando mais dois inimigos e também as posições desses inimigos, que a gente vai incrementar na posição do inimigo X, 50, menos 50 e 650. Aqui é a mesma coisa, só que para a fase 2. E a partir da fase 3 é quando começa a ser infinito o jogo. Porque para ser um jogo endless run, né? Então ele vai setar aqui inimigos vivos, vai criar uma nova variável, né? Inimigos vivos como 0. E vai criar um laço for de J igual a 0, enquanto o J for menor que inimigo.length, vai aumentando o J. E se o inimigo no index J for true, a gente vai aumentando o número de inimigos vivos. Se a fase for 3 e o inimigo for 3 e 4, porque na fase 3 são dois inimigos, o index 3 e 4. Se eles dois morrerem, eles morrem quando se tornam falsos, né? Aí a gente passa para a fase 4 e a gente vai para uma função de adicionar inimigos conforme o número da fase. Cutscene se torna falso, delay 100, tudo para ter esse delay sempre, né? Se não, se a fase for maior que 3 e os inimigos isso for 0, a gente vai passar de fase e adicionar mais inimigos. Isso aqui, essa parte de novo aqui da fase 1,
é para controle das posições e de colisões entre o inimigo. Então aqui eu vou criar um círculo na posição do escudo, porque o ataque do meu personagem é um escudo, né, que ele lança. Então eu crio um círculo por trás desse escudo, ele fica escondido, eu boto no fio no extra para ele não aparecer, e calculo a colisão entre esse círculo e um quadrado que é o inimigo. Ele fica na posição do inimigo. 0, 1, qualquer inimigo ele vai rastrear essa posição e vai ficar nele e detectar a colisão quando houver. Quando o personagem estiver atacando, é para isso que serve essa variável, para calcular. Se o personagem estiver atacando e houver colisão, quer dizer que foi um dano no inimigo. Mas se o personagem não está atacando e tiver colisão, foi o dano no personagem. E é isso aqui que essa parte vai estar responsável, né? Por exemplo, aqui, se o personagem estiver atacando e tomar dano for true, eu poder tomar dano. E quando tiver colisão entre a posição do inimigo e o escudo, o dano aumenta e o tomar dano volta a ser false. Então a gente volta para o menu. Isso aqui é do hit, o hit no inimigo. Quando o hit for verdadeiro, a gente seta o inimigo vivo como false, para reiniciar tudo. Zera a posição dele para menos 50, cutscene true e hit false, para ficar sempre uma repetição. Fase 2 a mesma coisa, só que dessa vez são dois inimigos também. Então ele aumenta em um square aqui, né? Vai ter mais uma hitbox. E a mesma coisa de colisão aqui, toda essa parte. Colisão. E essa aqui, né, na verdade, ela tem a única diferença que só vai passar de fase quando os dois morrerem. Na primeira só tem um, então quando ele morre já passa para a próxima fase. Essa daqui você tem que matar os dois. E a fase 3 é a mesma coisa, é a mesma fase, vai ser a mesma fase repetidamente, só que infinitamente. Né? Tudo isso para a mesma coisa, colisões dos inimigos, tudo. Se hit, inimigo 3 foi falso, inimigo vivo falso. Isso aqui é para passar da terceira para a quarta fase. Né? Sempre que tem um hit, inimigo vivo vai falso, ele troca de fase. E ele volta lá para cima. Aí, quando passa da terceira fase, ele já começa a ser infinito as fases, né? Porque senão eu teria que escrever repetidas vezes o mesmo código infinitas vezes. Então, aí eu crio uma outra variável para saber se todos estão mortos, para ele detectar isso. E crio outro laço for para colocar tudo isso aqui dentro, que vai ser para criar inimigos. Se o inimigo J for true, a gente diz que todos os mortos estão falsos, então tem inimigo vivo. Aí a gente cria variáveis para um inimigo de novo, mas vai ser na mesma posição, entre 50 e 650, né? Width e height, que é só as dimensões do boneco. E se aqui é colisão de novo, né? Se o personagem estiver atacando e a posição do inimigo com o escudo, aí a gente seta esse inimigo como falso, porque ele morreu, né? Então o inimigo J vai ser falso, que é o mesmo index, e ele morre. Toma dano, é a mesma coisa de colisão aqui. Isso aqui, esse J porcentagem 2 é para saber se é porque eu usei dois inimigos só, o que vem da esquerda e o que vem da direita. E como são infinitos, sempre o da esquerda, se não me engano, ele vai ter index ímpar no vetor da posição dele, e o da direita vem com index par. Então eu checo aqui se o J, né, o index, é divisível por 2. Se for, eu mando a imagem do inimigo. Se não for, eu mando a imagem do outro inimigo, para saber qual é qual. E se todos estiverem mortos e o delay for 100, cutscene entra e o hit é true, para passar de fase. Essa parte aqui do no chão é para controlar o pulo do personagem. Então, sempre que ele pula, a variável no chão se torna falsa. E quando ela é falsa, a velocidade y do boneco se torna gravidade, que eu citei lá no começo, como 2, e ele vai descendo, né? E a py, que é a posição do personagem, vai tomar essa mesma posição esse mesmo número da velocidade. Então ele vai ficar somando py mais igual a velocidade y. Aqui, essa parte do if, personagem atacando, if última tecla, essa é a parte para controlar as sprites do personagem, para saber se ele está olhando para a direita, para a esquerda, se ele está pulando, se ele está parado. Então, se a última tecla for nada, se a última tecla for espaço ou shift, vai mostrar uma imagem dele,
Se for A, ele mostra para a esquerda, se for D para a direita. A parte da velocidade do ataque está aqui também, porque o personagem tem uma velocidade para atacar, então ele joga um escudo. Aí quando essa velocidade atinge 20, se eu não me engano, não atinge zero, ela começa em 20. Sempre que eu ataque ela vai decrescendo até chegar em zero. Quando chega em zero, aí eu posso lançar outro, porque ela volta a ser 20. Então sempre que a velocidade do ataque for 20, eu posso atacar, enquanto isso eu não posso, para eu poder jogar só um escudo por vez. Senão eu poderia jogar muitos escudos e quebraria, né? E essa parte aqui também do personagem atacando com o clique é para saber se ele vai jogar o escudo. Então ele joga uma imagem do escudo e para definir se o escudo vai para a esquerda ou vai para a direita, vai com base na última tecla também. Se a última tecla foi D, é que ele está olhando para a direita. Então a posição do escudo aumenta. Se ele estivesse olhando para a esquerda, a posição do escudo diminuiria. Essa parte aqui do posição do escudo for maior que o widget ou menor, isso é para não deixar o escudo ir embora da tela, né? Sempre que ela passa da tela, o escudo passa da tela, ela volta para o personagem e quando vai menos da tela, ela também volta. E sempre que o personagem não estiver atacando, essa parte aqui do código, o escudo vai seguir o personagem. Isso eu uso para calcular o dano, para eu não ter que ter criado outra hitbox. Uma para o escudo, duas para os inimigos e uma para o meu personagem. Então a mesma hitbox do meu escudo vai ser a do personagem. E para que ele siga, né, o personagem, eu coloquei isso. Quando ele não estiver atacando, o personagem, a mesma posição do escudo vai ser a do personagem. If case down 68 é D, né? E o personagem não estiver atacando, e px menor que 530, px mais 4. Isso aqui é para andar, né? Se eu não estiver atacando e apertar para a direita, minha posição X vai ser aumentada em 4, enquanto eu segurar. E eu só posso andar quando eu não estiver atacando. Por isso esse exclamação, o personagem atacando. Quando o personagem está atacando, ele não pode andar. Deixa eu parar aqui. Hum, É isso. A mesma coisa para o A, né? Esse aqui é para o D, para ir para a direita. E esse aqui é para ir para a esquerda. Quando eu vou para a esquerda, a posição, em vez de aumentar, diminui. E o personagem vira, né? Tem o personagem olhando para a esquerda e para a direita. Então, ele põe duas imagens diferentes para cada um. Se não, se ele estiver sem andar para nenhum lado, se ele estiver no chão, ou seja, ele não está pulando, ele mostra um personagem de frente. E se ele estiver pulando, ele mostra o personagem pulando durante a animação. Esse PY maior ou igual a altura de 190 é para calcular o pulo do personagem, para saber quando ele está pulando. Porque o personagem está no chão, tem a altura dele. Então, sempre que ele estiver acima dessa altura, quer dizer que ele está pulando, aí entra a lógica do pulo. O dash, o dash é um teletransportezinho que ele dá para qualquer um dos lados. Ele é setado como 80 para ele também ter um delay, senão ele poderia dar um infinitos dash e ele ia desaparecer e andar muito rápido. Então ele é 80, eu só posso dar esse dash quando o número do dash for 80. Quando aperta Shift, e aqui ele vai calcular a direção, né? Se a direção for para a direita e o PX for maior que 460, para ele não poder escapar da tela, para ele não poder nem ir a mais e desaparecer para menos, aí ele vai incrementando a posição dele em 100 pixels. Se o inimigo estiver vivo e a fase for menor que 3, aí a gente começa a lógica da fase, né? Para saber dos inimigos, quantos inimigos vão ter e a movimentação deles. Também tem lá em cima, se não me engano. Então, se o inimigo zero, né? Que é o da fase um, quando está na fase 1, o inimigo zero for true, a gente vai pôr a imagem dele, na posição dele, e se ela tiver menor do que 600, ele vai andando. Quando ela passar dos 600, aí ela zera para menos 50. Então o inimigo que vem da esquerda vai para a direita e volta, para a direita e volta até ele morrer. Fase 2 é a mesma coisa, só que com dois inimigos, um que vem da esquerda e um que vem da direita. Aqui a questão do dash que eu falei, que enquanto ele for menor que 80 ele vai continuar crescendo, né, para eu recuperar o meu dash, para eu poder dar o dash de novo. Aqui só vendo, né, só para eu declarar quando foi a última tecla, e dependendo da última tecla eu vou dizer a direção. Tela 2 é a tela de opções, e não tem opção nenhuma, foi de, só de gráfico, esqueci a palavra, só para ter. E a tela 3 é a tela de saída.
Aqui a função mouse clicker, sempre que eu clico, clique vai se tornar true, né? A tela 9, se eu clicar na tela 9, o 9 é um número qualquer, eu botei só porque sim. Quando eu clico na tela 9, ele vai direto para a tela 0, que a tela 9 é clique aqui para iniciar. Então, sempre que eu clico, ela vai para a tela 0, que é a tela de menu. Quando eu estou na tela 0 e clico, ele inicia o som do jogo. Esse mouse X, mouse X, mouse Y é para rastrear, né, onde o mouse está, e dependendo de onde ele estiver, ele faz uma coisa diferente. Se estiver nas posições declaradas por continue, ele continua para o jogo. Se for nos options, vai para os options. Se for para o exit, ele sai do jogo. Então essa parte aqui é para calcular a posição do mouse e dizer o que ela faz em onde ele estiver, né? Se a tela for 1 aqui, eu setei para o som do menu parar, né, porque está no jogo. Digo que o personagem está atacando e a velocidade do ataque é 20, para ele poder atacar. Se a tela for 2 e eu clicar, volto para a tela 0, nessas posições, né, que tem uma setinha para voltar. E se a tela for 3, se eu clicar fora da tela, ela volta. Aqui é a Quick Presser. O som do jogo também inicia se eu clicar no teclado e não no mouse. Última tecla vai ser igual a K que eu apertar. Se estiver na tela 0, essa aqui é a questão das setinhas que eu falei. Se você não tiver com o mouse para jogar, você pode jogar nas setinhas também. Você pode acessar o jogo pelas setinhas, na verdade. Tela igual a 1, keycode 32. Isso aqui também é para o pulo, essa parte aqui de if tela igual a 1, keycode for 32 keycode 32 é o pulo. E eu estiver no chão, aí eu começo o pulo. Então, se eu apertar espaço e eu estiver no chão, eu começo a lógica de pulo e o no chão vai se tornar falso, né? Key release é para a questão do menu também, quando eu mostro aqui, quando eu iniciar o jogo eu mostro. E essa aqui é a função para adicionar os inimigos infinitamente, né? E se a fase atual for maior que 3, porque esse jogo começa a ser infinito só a partir da fase 3, nas primeiras 3 fases eu criei na mão, né? Eu zero os vetores de inimigos e zero também a posição dos inimigos. Zero o vetor, né, que tinha deles. E eu crio uma nova variável, que é o número de inimigos. E ele vai ser randomizado entre 3 e 5. Mas eles entram no mesmo sprite, então é como se fosse só dois sempre. Aqui está aquela questão, né, que eu falei que o index ímpar é porque vem da esquerda e o index par é o que vem da direita. Sempre, se o K, que é o contador que eu estou usando aqui nesse laço for divisível por 2, aí eu adiciono o inimigo que vem lá do menos 50, que vem da esquerda. E se for ímpar, ele vem lá de 650. E eu seto o inimigo vivo como true. E é isso aí o código do jogo. Vamos iniciar aqui. Tem aqui o clique para iniciar, clicando, vem para o menu, tem a bolinha do mouse, Options, vem para essa tela de opções, sair fica tudo preto, clicando fora continua, e no continue começa o jogo. Aqui eu posso jogar, pular, dar o dash, quando eu mato o inimigo passa de fase, matei os dois inimigos. Continuando aqui, ele vai para fase, vai esperando os inimigos chegar por causa do delay, vai matando os inimigos, e é infinitamente isso aqui agora. Fica aqui só matando os inimigos para sempre. Sempre vai vindo mais inimigos, né? Depois de um delayzinho, eles vêm e vão vindo para sempre. E é isso o jogo.